A doença celíaca é também conhecida como enteropatia induzida pelo glúten. É a doença imunológica ou alérgica com maior incidência no aparelho digestivo. É uma doença inflamatória devido à ativação de células de linfócitos específicas contra o glúten, que vem pela alimentação, resultando na formação de autoanticorpos específicos, que trazem a atrofia do epitélio intestinal e a má absorção. A pessoa então não absorve os nutrientes adequados. A genética é essencial para que uma pessoa seja celíaca. Quem não apresentar essa genética não pode ter a doença celíaca. Uma orientação adequada analisará a genética para auxiliar no diagnóstico. Atualmente, muitos pensam ser doentes devido a um diagnóstico errado. O que devemos saber? Samuel G. descobriu a doença celíaca em 1887. Dick publicou em 1953 que a dieta livre de glúten era a chave para o tratamento. Em 61 foram descobertos os anticorpos antigliadina. Inicialmente achava-se que era a doença encontrada somente em crianças, mas depois verificou-se existir em qualquer idade, sendo mais frequente em mulheres. Quadro clínico. Os pacientes apresentam-se com má absorção intestinal, ocasionando diarreia, esteatorreia, que é a gordura nas fezes, emagrecimento, anemia, sintomas intestinais vagos, depressão, osteoporose e linfoma. Existem casos não clássicos e que podem ser quase que assintomáticos. Devido à diversidade do quadro clínico, é que critérios rigorosos devem ser seguidos para o diagnóstico seguro. A doença celíaca acontece por mudanças no hábito alimentar dos homens, talvez há mais de 10.000 anos. É uma intolerância ao glúten existente no trigo, na cevada e no centeio. Os pacientes têm diarreia, distensão abdominal e desnutrição. Infiltração com linfócitos intraepiteliais no duodeno. Atrofia dos vilos intestinais. Virtualmente todos os pacientes devem apresentar o HLA-DQ2 ou DQ8. Os linfócitos TCD4 específicos para peptídeos modificados do glúten, ligados ao HLA-DQ de células apresentadoras de antígeno. Então, as células apresentadoras de antígeno, nas suas moléculas HLA, apresentam o glúten modificado aos linfócitos CD4, que vão estimular posteriormente a produção de anticorpos antigliadina. Perda da tolerância imune intestinal após infecções virais pode iniciar a reação linfocitária contra os peptídeos do glúten. Então, nós podemos perder essa tolerância por infecções virais ao nível do intestino. 1% das pessoas têm doença celíaca. Somente 10% chegam ao diagnóstico. E em alguns pacientes a dieta não resolve e são propensos a desenvolver linfomas. Em gêmeos idênticos, 85% apresentam a mesma doença. Nos dizigóticos, somente 20%. No slide à direita, observamos o glúten na luz intestinal, liberando gliadina e essa sendo absorvida pelo epitélio. Vai sofrer a ação da enzima transglutaminase e vai ser deaminada. Ela vai ser então fagocitada pela célula apresentadora de antígeno, pela célula dendrítica, e vai surgir na superfície do HLA, que está em vermelho. Então, HLA DQ2 ou DQ8. Se o paciente não tiver esse tipo de HLA, ele não vai ter a doença. Então, se ele for DQ2 e DQ8, ele vai poder apresentar a gliadina
alterada ao linfócito TCD4, e esse, por sua vez, estimula o linfócito B ao lado a produzir os anticorpos antigliadina, anti-endomísio e antitransglutaminase IgA. Os linfócitos TCD4 aproveitam e infiltram esse epitélio, aparecendo em número superior ao normal, e à esquerda vamos observar a infiltração pelos linfócitos e também já a indução de perda dos vilos, a inflamação crônica a nível intestinal com perda dos vilos. Nas figuras observamos em A as criptas intestinais normais. Em B nós observamos que existem as criptas, mas já existe infiltração de linfócitos CD3 e CD4 em marrom, pontinhos marrons. Do C ao F, nós já começamos a observar as infiltrações celulares linfocitárias e a destruição das criptas e dos vilos, sendo que em F nós praticamente não temos mais vilos intestinais. Neste desenho do consenso inglês de doença celíaca, observamos a relação da altura do vilo com a profundidade da cripta e com o número de linfócitos intraepiteliais. À esquerda, nós temos então um vilo normal com um número adequado de linfócitos em preto intraepiteliais e uma cripta também normal. Já à sua direita, temos um vilo e uma cripta de tamanho normal, mas já com infiltração linfóide do epitélio. Mais ao lado, já observamos uma diminuição do vilo e com infiltração linfocitária. E por último, à direita, nós já temos uma quantidade razoável, que é maior ou igual a 25 linfócitos em cada 100 enterócitos. Então, um epitélio bastante infiltrado e já com desaparecimento do vilo e diminuição da cripta. A infiltração com linfócitos T, CD8, citotóxicos e células natural killer existem na lâmina própria intestinal de pacientes com doença celíaca, assim como células plasmáticas e linfócitos T, especialmente os CD4, que apresentam receptores reativos para moléculas do glúten. Esses CD4 reconhecem a gliadina modificada, antigênica, modificada pela transglutaminase, e que é apresentada para os linfócitos CD4 na superfície de células apresentadoras de antígeno, exatamente no seio das moléculas HLA-DQ2 e DQ8. Existem associações da doença celíaca com várias doenças, especialmente a deficiência isolada de IgA e a dermatite hipertiforme. Já outras, como a diabetes, infertilidade, fadiga, Turner, tireoidites, são menos frequentes a associação. É o modelo do iceberg. Identificamos somente o grupo com sintomas e lesões intestinais. Abaixo da superfície estão os casos assintomáticos e com poucas lesões, ou os casos onde somente a genética é desfavorável. A dermatite herpetiforme é associada à doença celíaca e sua genética com HLA-DQ. Erupção papulovesicular com intenso prurido simétrico em superfícies de extensão, nádegas, regiões sacra, atrás do pescoço, escalpo, ombros, joelhos, linhas dos cabelos, face, boca e lábios. Vesículas pequenas com cerca de 1 centímetro. Nem sempre observamos bolhas pelo prurido e queimação. Varia de acordo com a ingesta de glúten e inicia por volta dos 20 a 30 anos.
Diminuem com a dieta e nem sempre estão presentes junto com sintomas digestivos. O rash tem 3 estágios. No primeiro, o paciente nota leve descoloração da pele no local onde as lesões aparecem. No próximo, as lesões se tornam vesículas e pápulas agrupadas. Na melhora das lesões, essas mudam de cor e a pele fica mais clara ou até mais escura. Devido ao prurido, podemos ter crostas. A patologia da dermatite herpetiforme. Na derme encontramos edema, dilatação vascular e infiltrado celular com linfócitos e eosinófilos. As pequenas bolhas são subepidérmicas, com bordas arredondadas. Quando vistas ao microscópio, existem neutrófilos e na imunofluorescência temos IgA granular na papila dérmica, na junção dermo-epidérmica. Na mucosa do jejuno podemos encontrar atrofia de vilosidades, assim como na doença celíaca. Os autoantígenos são a transglutaminase epidérmica. Tanto a IgA quanto a IgG podem fazer parte da patologia. Esses anticorpos criam-se depósitos, podendo desaparecer após cerca de 10 anos de dieta livre de glúten. Os anticorpos contra o glúten reagem cruzadamente com a transglutaminase e depositam-se nas papilas dérmicas, causando as lesões. Diagnóstico da doença celíaca. O paciente não deve fazer dieta de glúten antes dos testes sorológicos para o diagnóstico. Dosamos a IgA total e a IgA antitransglutaminase, a IgA antiproteínas do endomísio. Ambos testes têm alta especificidade e sensibilidade. A tipagem HLA-DQ alfa e beta é importante. A biópsia intestinal é sempre necessária. Deve ser feita na primeira parte do duodeno, na média e na última. Diversas amostras. A biópsia é essencial para o diagnóstico. A atrofia dos vilos é necessária para um diagnóstico definitivo. Mas doença discreta, com pouca atrofia e com infiltração de mais de 25 linfócitos intraepiteliais, com sorologia positiva, pode existir. E a dieta deve ser introduzida. Os parentes em primeiro grau devem realizar os testes sorológicos e a tipagem HLA, especialmente se sintomáticos. Pacientes com imunodeficiências primárias, com infecção pelo H. pylori, com doença alérgica intestinal e inflamatória intestinal podem ter a duodenose linfocítica que não seja da doença celíaca. Sorologia e biologia molecular. A sorologia é muito importante. A deamidação do glúten pela transglutaminase na lâmina própria do intestino, no epitélio intestinal, promove a apresentação de peptídeos antigênicos do glúten pelos alelos HLA-DQ2 e DQ8 existentes nas células apresentadoras de antígeno, as células dendríticas, para os linfócitos TCD4 patogênicos. Então, as células apresentadoras, células dendríticas, apresentam por intermédio das moléculas DQ2 e DQ8 o antígeno, o peptídeo do glúten, para a célula CD4. Essas vão se estimular a produção de anticorpos pelos linfócitos B. Os testes sorológicos detectam esses anticorpos, que é a IgA transglutaminase, o antiendomísio e a antigliadina, esse último não usamos mais. 95% dos pacientes apresentam o haplótipo DQ2, que é o DQ2.5, representado pelos antígenos DQ-beta10201 e DQ-alfa10501, ou DQ2.2, representado pelo DQ-beta10202 e DQ-alfa10201. O restante 5% dos pacientes carregam o outro haplótipo do DQ8. Eles são então DQ-beta10302 ou DQ-alfa10301. Então, com tipagem
DQ2 e DQ8, nós resolvemos a grande parte dos casos. A ausência desses antígenos HLA efetivamente exclui o diagnóstico de doença celíaca. Desenvolvemos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre um kit para detecção dos alelos DQ para investigação de doença celíaca. E aí nós vamos poder observar o DQ2, que é encontrado na grande maioria dos pacientes, e o alelo DQ8, representado em 5% dos pacientes. Tratamento. A dieta livre de glúten é a escolha, sendo que, mesmo com ela, cerca de 5% dos pacientes não melhoram. Esses podem melhorar, então, com o uso de corticosteroides e imunossupressores. A endoscopia para observar a melhora da inflamação deve ser feita de 6 a 12 meses após o início da dieta. Acompanhar com os anticorpos antitransglutaminase IgA. A maioria dos pacientes melhoram com a dieta rígida. Alguns são propensos a linfomas intestinais. As clínicas para celíacos devem ter médicos especialistas e nutricionistas. Os pacientes devem ter aderência ao tratamento e por isso precisam ser acompanhados clinicamente, com exames de anticorpos e biópsias. Os pacientes têm de ser avaliados em relação ao cálcio, vitamina D e fosfatase alcalina. O uso de 1 grama de cálcio diário é aconselhada. Vacinação pneumocócica pode ser necessária pelo hipoesplemismo.